E toda empresa, assim como cada empresa de vocês, tem uma missão, né? E sempre a missão é empoderar alguém a fazer alguma coisa. Né? E é interessante quando a gente pensa em inovação, quando a gente pensa num propósito, numa missão, tem sempre um verbo. Né? Eu coloquei aqui só a missão do Google Cloud, que é acelerar a habilidade de cada cliente, de cada organização, para conseguir transformar digitalmente o seu negócio. Então, a gente imagina que, a gente acredita que cada tecnologia, que a inteligência artificial, ela vai ajudar vocês a entregar algum projeto de inovação. Então, a nossa inovação não é o sistema em si, não é o produto, mas o que vocês podem fazer dele dentro das necessidades que vocês têm de cada contexto, de cada negócio. Então, sempre comento e sempre converso com diferentes clientes e as faço a pergunta, qual é a missão da sua empresa? Qual é a missão da sua área? Porque a nossa relação, ou a relação que se tem, é que a gente possa ajudar que vocês alcancem cada área, né, uma missão de um projeto, se eu penso na área de tecnologia, acelerar o time to market de algum projeto de inovação, a inovação pode ser incremental, a inovação pode ser disruptiva. E aí, quando a gente pensa em inovação, não vou, poderia perguntar para cada um aqui o que significa inovação. Inovação é sobre transformação. E o que a gente também vem percebendo nos últimos tempos, que a inovação não é, aconteceu a pandemia, aconteceu um evento externo, como está marcado aqui com essas flechinhas aqui em azul, que a gente tem um processo de mudança, né? Então, seja mudança do negócio e mudança de cultura. E quando a gente também fala em inteligência artificial, a gente está falando, quais são as organizações orientadas a dados? Na verdade, somos organizações orientadas a clientes. E para tomar decisões orientada por dados, é porque inteligência artificial, na verdade, um colega outro dia, fora do contexto da tecnologia, falou, não existe inteligência artificial, existe automação da inteligência humana, porque a inteligência humana é a nossa capacidade de projetar. Projetar o quê? Resolução de problemas. Então, se eu falasse para vocês aqui o meu CPF, eu ia falar em 4 blocos, 184, 6, só que o computador consegue processar muito mais informação em fazer as inferências. Então, imagine quando a gente fala em mudança de cultura, que a área de dados, a área de digital, a área de logística, eu tenho que ser orientado a dados. Primeiro, eu tenho que ser orientado a cliente. Mas para tomar essas decisões que eu tenho de servir meu cliente também não a qualquer custo, por isso que a gente fala de eficiência operacional. Então, tendo o lado esquerdo aqui, né, as coisas que a gente não controla, então vocês não controlam a tecnologia, mas são impactados por ela. Vocês estão cada vez mais em ambientes voláteis, onde os competidores podem vir de diferentes lugares, né? Onde a gente podia imaginar, eu estou aqui no prédio do Google hoje, que é aqui na Faria Lima, que uma empresa de patinete ia ser uma empresa que ia lançar uma carteira digital, quando sobrasse crédito, com isso ela ia competir com até um dos bancos que está participando aqui, a competir com o setor financeiro. Então, não existe um pouco mais essa questão de setor e indústria, porque a inovação disruptiva, para tomar o mercado, ela pode vir de diferentes lugares. A economia, que a gente sabe e é impactado por ela, as tendências que está acontecendo no setor, então, mesmo na área de tecnologia, a gente fala de consumerização. Quem tem filhos pequenos sabe dessa questão da parte mais instantânea, né? Eu faço, arrasto um dedo, já responde, então tudo que eu faço de interação com as marcas, também tem que ser nessa forma muito instantânea de consumo. E as próprias necessidades dos clientes de vocês. Então, hoje, a gente tem do lado esquerdo ali a tecnologia e o grupo de pessoas, principalmente pessoas da área de TI, ou da área de inovação, ou da área de negócio, procurando encontrar novas formas. Encontrar novas formas do quê? De melhorar processos existentes. Então, em geral, quando a gente fala de eficiência operacional, posso pensar num processo de controle de pagamento, num processo de cobrança, num processo de fraude, num processo até de aquisição de cliente. Mas quando eu vou para essa linha experiência do cliente, quais são as novas formas, talvez mais digitais, para que eu possa atender o cliente? Ou eu quero pensar em, acho que vocês já ouviram falar o termo data monetization. Eu tenho um monte de dados dentro de casa, o que eu faço com eles? Eu quero transformar o meu cliente que visita a minha loja física num cliente mais digital. Porque no meu e-commerce ele só consome 6%, ainda 7, 10% no máximo das minhas vendas vem por um canal digital.
Mas, basicamente, esse estado futuro, se eu olhasse o relatório financeiro de todas as empresas aqui que vocês fazem parte, que vocês são responsáveis, basicamente, a gente trabalha para atender o cliente, mas em termos de negócio, aumento de receita, mitigação de risco, redução de custo, e há 2, 3 anos se fala do impacto ESG, do impacto ambiental, social, e principalmente como eu controlo isso. Então, o G vem de governança e a gente fala muito, então, sobre transparência. E tem um teaser no canal Futura que chama, que não é meu, eu assisti no canal Futura e me chamava atenção, que diz o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Né? Então, quais são as perguntas que, em geral, em todo projeto de inovação, a gente tem que procurar responder, que algumas são mais fáceis e dependendo de cada tipo de projeto, algumas são um pouco mais difíceis, né? Então, como que nós vamos operar de maneira diferente? O que que nós estamos melhorando? Sabe que nem quando dizem para startup, qual é o problema que você está querendo resolver do seu cliente? Não é sobre a ideia, mas na verdade é sobre que oportunidade você está levando em consideração nesse ato de servir o seu cliente. E como você vai medir. É muito interessante quando a gente pensa em medição. A gente fez um workshop outro dia com colegas de vocês de um setor de varejo, e foi difícil chegar num futuro de 5, 6, 7 anos. Como que eu vou medir esse sucesso dessa transformação digital? Por exemplo, se eu falar satisfação do cliente, a gente não mensura, mas eu posso mensurar pela quantidade de clientes que abandonam o uso do meu serviço, que é o chamado churn em inglês, ou taxa de abandono. Né? Se o cliente gosta, ele recomenda, então eu posso avaliar por aquele indicador Net Promotion Score. Então, alguns indicadores no processo de mudança são fáceis, alguns outros são mais difíceis, porque em geral, se a gente está na área de tecnologia, a gente quer entregar mais rápido. Né? E para entregar mais rápido, aí potencialmente eu vou usar uma tecnologia em si específica, mas é só para a gente colocar na nossa mente que a inovação é sobre transformação, né? É sobre pensar nesse futuro desejável. Então, o design thinking, o design sprint, a inovação é a criação de futuro desejável, né? Pode parecer abstrato, mas quando a gente entra em acordo dentro da empresa, ou dentro até do ecossistema que a gente faz parte, isso se torna um objetivo comum. Agora, quais são os meios para chegar lá é o que se procura definir de forma colaborativa ou através, por exemplo, de inovação aberta. E se a gente destrinchar cada um desses pontos, né, a gente tem na experiência do cliente, a gente quer entender cada vez mais o comportamento do cliente, né? Então, é um cliente que fala sobre a minha marca na mídia social, é um cliente que liga no call center para tirar alguma dúvida, é um cliente que entra no meu aplicativo várias vezes por dia, ou ele entra no meu aplicativo uma vez só por mês. Sobre quem que nós estamos falando? Porque todo mundo quer se sentir único. E para que eu possa tratá-lo de forma digital, eu preciso compreender de maneira profunda esse comportamento do meu cliente. E não só o comportamento de compra, mas o comportamento que ele me traz, né? Para a partir desse comportamento, e uma vez num banco, eu fiz um trabalho que eu falei o seguinte: olha, aqui na sala você tem no mínimo 3 pessoas. Você tem um jovem que tem um poder aquisitivo um pouco menor, mas ele aplica em opções reais, ou seja, ele aplica em dinheiro, faz aplicações financeiras de mais alto risco. E você tem aqui na sala um português totalmente desconfiado, e você que tem um pouco mais de poder aquisitivo para fazer aplicação financeira, e você tem uma pessoa que também tem um nível intermediário aqui de aplicação financeira, mas não conhece nada. E o tempo que ele permanece numa tela, por exemplo, de aplicação financeira, e ele não converte, ele não aplica, é porque ele não entendeu a mensagem. Então, para cada uma dessas personas ou desses arquétipos, um tempo de uma sessão pode significar que ele não entendeu. Então, até a mensagem ali, 320% dos 150% do CDI, pode ser algo que afaste o usuário para não executar aquilo que você desejaria. Então, entender o cliente, isso me habilita um crescimento ou me habilita um churn. Ele tinha uma aplicação financeira, não entendeu direito e foi para um outro banco que, de repente, teve um processo de assessoria melhor. E a gente também fala na experiência do cliente de pontos de contato. Aí no meio a gente tem eficiência operacional. Então, posso imaginar operações, tudo que é dentro do back-office, da parte financeira, da parte de logística, da parte de compra, da parte de distribuição. Se a gente pensa no varejo, chama o processo de sortimento,
operação de uma cidade. Então, a gente tem, na eficiência operacional, procurar utilizar dados, por exemplo, para encontrar novas formas de reduzir custos. Então, basicamente, é fazer mais com menos, né? E também não porque processos do colaborador. Então, a gente tem múltiplos sistemas para fazer um processo de interação, e essas interações muitas vezes são repetitivas, né? Então, quando fala em inteligência artificial, também fala numa tecnologia chamada RPA, para a gente conseguir automatizar determinados processos. E do lado direito, como que vocês podem encontrar novas linhas de receita? Por que não podem pensar em spin-offs ou novos negócios digitais, ou pensar em trazer do canal offline para o canal digital? Ou muito que se fala no varejo, O2O, né? Offline to online, mas na verdade pode ser, quando a gente compra e busca no local, do online para o offline. Então, se usa esse termo do O2O quando a gente pensa nessa melhoria, nessa transformação. E embaixo tem nós, né? São pessoas desenvolvendo inovação para pessoas. E embaixo a gente tem a plataforma digital de dados, né? Então aí tem uma série de elementos que a tecnologia hoje permite. Quando a gente trabalha orientado com o cliente e orientado a esse processo de transformação nesses 3 pilares, isso ajuda esse mindset do dia a dia. Só que a gente sabe, né, e boa parte gostaria de escutar de vocês depois, assim, quais são os principais desafios que a gente tem hoje? Às vezes é de adoção, né? Então, tenho trabalhado com uma empresa de mídia que a falha é zero. Então, na verdade, tem que trabalhar quais são as incertezas que existem dentro dos projetos de inovação, né? E tem um termo super bacana, que eu não sei se vocês já ouviram falar, desse livro chamado Organizações Exponenciais. Então, isso significa o seguinte, aqui está descrito uma forma de falar sobre o modelo de negócio. O modelo de negócio ele é composto por 9 blocos. Segmento de cliente, quem vocês atendem? E não é necessariamente que vocês atendem, são pessoas jovens, 15 anos. Pessoas que não têm acesso à conta corrente, ou pessoas que querem comprar um certo tipo de bebida. Na verdade, é um pouco mais. A gente está pensando quais são os grupos de pessoas com quais tem determinados conjuntos de problemas e a gente possa atendê-los baseado numa proposta de valor. Eu me relaciono com esse cliente, então, quando a gente pensa no modelo de negócio exponencial, significa que eu crio uma relação de fã. Eu crio uma relação de pessoas que gostam da marca e enxergam na marca algo que vai fazer benefício para elas. Atendendo isso através de canais digitais, porque quando a gente pensa em modelo de negócio exponencial, eu consigo atingir, né, desse lado azul aqui, desse quadrante, muito mais clientes sem necessitar de uma grande quantidade de pessoas. E aí o ponto principal que eu gostaria de chamar a atenção, que é o que a gente sempre, e a gente percebe vocês, né, todos os clientes fazendo esse processo de interação, é ter processos escaláveis. Então, posso pensar em processo escalável desde o back-office, como processo escalável de aquisição de cliente, ou de um processo escalável de retenção de cliente. Só que os processos precisam ser enxutos e ágeis. Por quê? Porque cada momento que eu preciso fazer um certo tipo de alteração numa campanha de retenção de cliente, ou numa campanha que a gente chama do Next Best Offer, numa campanha que eu tenho que ofertar um novo tipo de produto, esses processos precisam ser rápidos, porque ser inovador significa a nossa capacidade de adaptação. E o principal aqui, algoritmo no coração dos processos. Então, isso significa, para a gente ser ágil, para a gente conseguir responder o algoritmo em todos os processos, porque existe forma até de colocar inteligência artificial no processo de compra, no processo de contabilidade, no processo de análise de cobrança, quando a gente faz aquelas réguas dentro de um banco, principalmente, ou dentro de processos que têm indústria de atendimento massivo, ou, por exemplo, quando eu estou numa área de produtos de consumo e eu tenho clientes para visitar. Quando eu chego para visitar o cliente, eu tenho que fazer um cross-sell, tenho que vender produtos adicionais para aumentar o ticket médio, para bater a cota da previsão daquele dia. Qual é o produto que faz mais sentido para o cliente naquele momento? Então, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa que o que vocês precisam entregar para o cliente de vocês, na verdade, são modelos de negócios exponenciais, né? E aí, quando a gente pensa para avaliar a tecnologia, hoje existe tecnologia instalada,
né, que a gente chama da tecnologia do on-premise, que é a parte física, que está aqui do lado esquerdo, aonde muitos anos atrás se iniciou essa virtualização, e hoje em dia a gente tem, por exemplo, na nuvem, uma forma de que cada projeto de área de negócio, cada projeto de tecnologia possa ser cada vez mais automatizado. E tem uma descrição na nuvenzinha aqui, que existe no mercado, chamado serverless, que significa sem servidor. E o que significa isso? Vamos pensar que a nuvem hoje é uma utilidade. O que é uma utilidade? A gente tem na nossa casa água e luz. Se a luz está desligada, eu não consumo. Se a torneira está fechada, eu não consumo. E por que eu vou ligar a luz? Para iluminar, para minha filha fazer uma lição de casa. Ou se eu vou utilizar a água para executar uma lavagem das roupas ali na minha casa. Então, esse conceito de sem servidor significa o seguinte: você só usa no momento que o usuário, por exemplo, entrou no site e o site você programou através desse tipo de nuvem componente. Então, quando a gente pensa na tecnologia, ela habilita dois tipos de frente. Ela habilita uma parte de redução de custo, que acho que é uma demanda que sempre existe na área de TI, que a gente chama de TCO, né? Total Cost of Ownership, o custo total de propriedade, de manter toda a tecnologia, de manter o RP funcionando, de manter ambiente de teste, de manter ambiente de qualidade, manter ambiente de produção, mas muito mais do que isso o que eu vou conseguir nessa modernização tecnológica de uma plataforma, pode ser somente uma plataforma de infraestrutura, o que eu vou conseguir habilitar para a minha área de negócio, né? Então, o conceito da inteligência artificial sobre a nuvem em si significa encontrar essas novas formas de destravar o tempo, reduzir o custo de manutenção de uma tecnologia, e essa redução, muitas vezes, ajuda a pagar projetos disruptivos. Então, isso que a gente tem percebido, de que uma própria modernização de uma infraestrutura tecnológica está pagando o início de projetos de inovação, né? E o que é que a gente acaba dividindo em 4 grandes partes aqui no Google, né? A nuvem que conecta pessoas, né? Então tem alguns exemplos aqui, a própria TOTUS utiliza uma das tecnologias de colaboração e produtividade. O Spotify ali, por exemplo, liberdade, quando a gente fala em nuvem, tudo que vocês desenvolvem dentro do Google, vocês podem importar para outras nuvens, porque também a gente acredita que você tem essa liberdade da tecnologia rodar onde você quiser. A questão de segurança, né, porque a gente sabe que todo o processo tem que ser seguro por padrão, desde o seu desenho, né? E o foco que a gente vai dar um pouco hoje é na parte da inteligência, né? Como que eu utilizo a informação que já está dentro de casa a favor do negócio, a favor que a área de TI permita que a área de negócio possa ser cada vez mais inovadora. Lembrando, então, que inovação é um processo de transformação, e essa inovação tem acontecido, como eu comentei, de forma cada vez mais sistemática. Então, quando a gente pensa nos sprints, quando a gente pensa em roadmap, a gente pensa em iniciativas, que de tempos em tempos eu tenho que avaliar o meu progresso. Então, quando tem muita incerteza, eu tenho que avaliar progresso, eu tenho que avaliar a entrega dos meus projetos. Mas olha que interessante, depois que a gente entrega um projeto, celebramos, uau, entregamos. Aí passa 3 meses, 1 mês, dizendo, eu tenho que inovar de novo. Então, o processo de inovação é assim, a gente tem que estar confortável com o desconforto, porque inovação muda contexto, e se muda o contexto, eu tenho que criar novas formas de melhorar um processo, ou atender o cliente de forma... Então, é bastante dinâmico, né? Quem está focado em ser um facilitador desse processo de transformação tem que estar apto a ficar navegando como facilitador dentro desse processo. E aí, a gente depois vai passar essa apresentação, mas tem um conjunto de tecnologias, né? Esse é o conjunto de tecnologias que, por exemplo, o Google trabalha hoje, que a gente vai focar um pouco mais na parte lá da inteligência artificial, mas tem banco de dados, tem lugar para guardar arquivos, tem ambientes para você desenvolver aplicações, tem o Google Maps,
tem uma parte de integração de sistemas, mas hoje a gente vai focar um pouquinho aqui mais nessa parte da inteligência artificial, por quê? Porque é ela que vai potencialmente maximizar aquilo que você já tem, né? E a gente fala, quick win, o que é um quick win? É uma forma de implementar de maneira rápida. E o que é implementar de maneira rápida? É ter acesso ao que você já tem. E basicamente o que vocês têm, chamado First Party Data, é um dado de um cliente, por exemplo. É um dado da produção, é um dado de uma máquina, é um dado de um veículo. Que a partir dessa análise mais profunda com inteligência artificial, a gente consegue extrair insights. Só que esses insights, se permanecerem só na mente das pessoas, não, eu tenho que transformar isso em algo acionável. Então, vamos dividir nosso papo assim, né? Então, existe do lado esquerdo, aqui eu coloquei modernização tecnológica, que isso significa pegar processos que estão hoje dentro da empresa de vocês e levar para a nuvem, né? Mas o nosso foco é que a gente possa ajudar vocês, independente até dessa modernização que traz a nuvem, é questão de modelos preditivos. O que significa aqui uma predição? Na verdade, predição significa, lembra como a gente comentou, ser orientado a dados. E o Google fez uma pesquisa, uma análise, quando a gente fala, eu quero ser data-driven, eu quero ser um data-driven organization, eu quero ser uma empresa orientada a dados, lembrando, é orientada a clientes, mas tomando decisões que possam ser pautadas mais em dados. Porque a gente brinca que contra dados não há argumentos, dados criam consenso dentro de um processo específico. Estou de ideação, de um brainstorm, me ajuda até a entender onde que eu devo atacar. E aí, por exemplo, o que significa esses elementos das empresas que hoje estão sendo consideradas data-driven? Então, por exemplo, o Spotify, ele executa vários experimentos, mais de centenas de experimentos. O que é um experimento para o Spotify? A gente ouve música. Será que aquela música que ele está me recomendando faz sentido? O experimento possa ser a capa do disco, né? Disco denuncia a idade, né? Mas a capa daquele grupo de músicas, daquela playlist, e ele faz vários experimentos por dia. Ou a Square, que eram os antigos fundadores lá do Twitter que fizeram essa máquina para usar o iPhone como uma maquininha de pagamento, ele tem que tomar decisão de fraude em tempo real, né? Essa outra empresa Digits, ela tem que se concentrar no insight, não na infraestrutura. Ô TI, por favor, me libera mais espaço. Eu tenho que treinar o machine learning aqui de novo. Não tenho que me preocupar com isso. Ou democratização de dados. Hoje em dia, a gente tem escutado dos nossos clientes que a área de negócio quer criar novos modelos de predição de preço, né? Quanto que deveria ser o preço daquele produto naquele canal digital. Ou até, como a gente tem ajudado vários clientes, tem clientes, organizações fazendo os hackathons, ou datatons, né? Hackathons com foco em dados, mas sim para resolver algum tipo de necessidade, como encontrar novas linhas de receita, como posso criar um modelo para fazer uma maior conexão entre a minha empresa e os meus fornecedores, com o objetivo de reduzir custo. Então, são esses 5 principais elementos que o Google foi percebendo e a gente anotou e está compartilhando aqui. Mas, se a gente está falando aqui, a inteligência artificial é uma disciplina e o machine learning é uma forma de entender dados e realizar predições, internamente aqui no Google a gente chama de caso de uso. Ou seja, eu estou aqui para ajudar um banco a reduzir fraude. Estou para ajudar um banco a fazer uma análise de risco. Estou para ajudar uma loja de varejo, da área de saúde, a fazer uma mensagem direcionada para aquele certo tipo de pessoa, né? E principalmente fala sobre segmentação, né? O Renato não é parecido com o Vitor, que não é parecido com a Jennifer, que não é parecido com a Monique. Cada um, até pelos traços digitais que eu estou nessa relação com a empresa, todos nós somos diferentes e queremos ser único, tratado de forma única, né? Ou recomendação, eu não sei muito o que comprar, mas baseado na minha última compra, pessoas que compraram também compraram esse tipo de produto. E aí, para o negócio, no caso de banco, por exemplo, qual é o próximo? Se eu vendi um empréstimo para um financiamento de carro, eu posso colocar um seguro, e às vezes esse seguro nem é meu, é de um terceiro. O planejamento de demanda, né, que a gente chama do planejamento de demanda, o planejamento de sortimento. Quanto que eu devo colocar de cada produto em cada loja?
Imagina a quantidade de itens que vocês, ou que a área de negócio precisa gerenciar, né? E manutenção preditiva, ou qualquer caso de uso que a gente venha discutir, ou a gente está alavancando o uso de dados. E lembra que a gente falou como medir? Então, aqui tem alguns exemplos. Eu quero aumentar a conversão em vendas, eu quero reduzir custo de entrega, eu quero aumentar o número de clientes da minha base instalada, eu quero diminuir a ruptura do meu estoque, eu quero diminuir o excesso de estoque de ter colocado num centro de distribuição intermediário para entregar a bebida lá no cliente final. Eu quero diminuir meu time to market. Então, aqui são as principais indicadores que esses casos de uso vão tocar. Mas eu queria fazer uma pausa aqui com vocês e fazer uma pergunta, e aí eu vou pedir para vocês preencherem, se possível, aqui esse link do Mentimeter, e eu vou passar esse link aqui para vocês. Quais são os principais, desculpa, quais são os principais desafios hoje que vocês têm em tecnologia? Depois a gente vai fazer quais são os principais desafios que hoje vocês têm na área de negócio. Espera só um pouquinho. Um minutinho que eu vou pegar aqui o link. Eu vou colocar aqui no nosso chat, e aí queria ouvir de vocês, para que eu possa até direcionar, deixa eu colocar aqui, que a gente possa direcionar o nosso restante da conversa. Vocês conseguiram ter acesso aqui no chat do lado direito do Google Meet, tem ali um balãozinho que parece de uma fala, que é o Google, o chat dentro do Google Meet, e aí vocês têm esse link do Mentimeter, e que deve chegar então para essa tela aqui. E aí deve aparecer para você 3 opções. Ah, ok. Muito bem. Então, uma pessoa já conseguiu preencher. Super obrigado. Disseminar conhecimento, né? A gente conversou antes, né? Inovação são pessoas procurando melhorar processos para pessoas através da tecnologia. Treinamento de pessoal, né? Existe um conceito que a gente fala que uma das grandes barreiras de inovação é a ausência de conhecimento, né? O pessoal usa aquele termo awareness. Se eu não tenho consciência, eu não seleciono. Então, quando a gente pega na área de tecnologia, a gente, vamos lá, usuários, vamos pensar em inovação. Só que se ele não conhece a tecnologia, ele não vai pedir, porque ele acaba filtrando aquilo que ele acha que tem para responder, então muitas vezes ele acaba nem colocando o problema desse ponto de vista, né? Então, gerenciar custos que vocês colocaram, novas tecnologias, ou seja, vocês precisam também, como a tecnologia vocês não controlam, mas são impactados por, né, e aqui um pouco da ideia é disseminar um pouco, democratizar um pouco casos de uso de aplicação de inteligência artificial, lá do aprendizado de máquina, do machine learning, como que isso vai habilitar? Que bacana. Então, conhecimento técnico, cultura organizacional, né? Tem aquela frase que o pessoal coloca lá, né? Que a estratégia, a cultura come estratégia no café da manhã. É uma frase meio ruim, mas na verdade a gente tem que pensar que sempre que a gente está pensando em transformação, tinha naquela ponte, a gente tem que cuidar desse processo da ponte. Não é só o estado do hoje e esse estado, ou os estados futuros, mas essa transição em si, é o processo que a gente faz de gestão de mudança. E às vezes, dependendo do grau de disrupção, se algo que vocês nunca fizeram, e algo que o mercado nunca fez, o que a gente percebe às vezes que é um grupo que trabalha um pouco mais separado. Mas não posso me separar da nave pai, da nave mãe.
Então, o termo que a gente usa na TI chama DevOps, né, o quanto eu gasto de tempo de desenvolvimento para fazer a sustentação, a operação, mas o ponto de vista aqui também, na área de negócios, se chama ambidestria organizacional, né? Isso significa que quanto tempo eu vou investir hoje para melhorar o que existe e quanto tempo eu vou, eu mesmo, parar para olhar a agenda para daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, para inovações um pouco mais de médio e longo prazo. Aí o segundo exercício que eu queria ver com vocês, a área de negócio de vocês, né? Quais são os principais desafios de negócio que vocês têm hoje? Então, controle do prestador, olha que interessante, então remete a custo da área de negócio, né? Jornada do usuário, porque o usuário, se a gente colocar naquele desenho, a gente já vê um monte de ponto de contato. E como que eu entendo essa jornada desse usuário, né? O que mais? Liderança, olha que interessante, né? Eu dei aula por 5 anos numa universidade aqui em São Paulo, na SPM, e aí um aluno falou assim, Renata, sabe qual é a principal questão de atitude? É você lidera, segue ou sai da frente. Então, é uma forma de dizer assim, a nossa atitude, principalmente que estamos na frente de inovação, na frente dessa provocação junto a esse processo de mudança, liderança não significa necessariamente ser gestor, porque liderança, segundo um autor dentro de um livro super bacana chamado Liderança Baseada em Valores, ele fala que liderança é a capacidade de influenciar pessoas para alcançar um propósito, né? E gestão é mensurar esse progresso através de resultados. Por exemplo, dentro do Google a gente usa lá aqueles OKRs, que são os Object Key Results, para evitar de fazer microgestão sobre pequenas atividades, mas está todo mundo trabalhando para um propósito específico, né? Então, escala e escalar. Então, quando a gente pensa em escala, quando vocês comentam aqui, isso significa que tipo de ações eu tenho que fazer para o meu modelo de negócio ser escalável, ser exponencial. Então, a gente tem que entender quais são as nossas atividades chaves, procurar automatizar o máximo possível. E aquele que significa análise de dados, lembra que a gente viu que é o algoritmo no coração do processo, né? Então, automação de processos, ciclo de vida de produto, então isso é muito bacana, né? Pensa que o produto de bebida, o produto passa por um ciclo, e aí quais são os insights que clientes estão me dando das melhorias que esses produtos precisam acontecer, precisam realizar. Então, super bacana, pessoal, obrigado mesmo por, essa, por esses insights que vocês deram, e eu vou procurar trazer no nosso resto da apresentação aqui. E como que funciona, né? Como que a gente entrega? Como que vocês podem entregar? Basicamente, nós temos que analisar dados, e dados, alto volume de dados. Então, a gente fala em terabytes, a gente fala em petabytes de informação, que está dentro da base de dados de vocês, né, como cliente, não importa a área. Vou começar da direita para a esquerda, são tabelas. Tabelas pode ser uma planilha, vamos imaginar que eu tenho um conjunto de colunas que eu quero analisar. E o que eu posso fazer com elas hoje de forma exponencial com machine learning? Eu posso fazer um modelo de classificação. O que é um modelo de classificação? Isso é fraude? Sim ou não? O cliente abandonou? Sim ou não? Uma manutenção? Sim ou não? Então, pensa tudo que a gente possa classificar de dados que aconteceram no passado, e é uma variável de texto, uma variável binária. Em geral, é sim ou não. E aí, baseado nesse entendimento que aconteceu no passado, eu posso fazer uma predição se uma máquina vai parar, se o pneu vai furar, se o cliente vai me abandonar, se o cliente vai pagar. Então, isso é chamado modelo de classificação. A outra forma de pegar dados estruturados, que são essas tabelas que a gente conhece, as colunas, é quantidade. Qual deve ser o preço da casa? Baseado em um conjunto de atributos que serão impactados nesse preço. Ou quantidade no tempo, que a gente chama de uma série temporal, né? Quanto que eu devo ter de inventário, como que meu preço da minha ação vai variar ao longo do tempo. Uma recomendação, que é quem comprou o produto A tem grande chance de comprar o produto B. Esse é o modelo que a gente chama de matriz de faturação para poder fazer recomendação de produtos. Ou o último chamado
clustering, que é um agrupamento. É para entender que o Renato é diferente do Vitor, que é diferente da Andréia, que é diferente de cada um aqui. Baseado o quê? Baseado nos dados. Então, a gente faz agrupamento de audiência baseado em dados. Só que do lado esquerdo tem um conjunto de dados que o cliente nos traz, ou o chão de fábrica nos traz, que é uma conversa, em geral em linguagem natural, que está ali dentro de um chatbot, dentro de um voice bot, dentro de um robô que interage com o nosso cliente, ou que possa ser o cliente interno, né? Eu tenho um texto onde o que o cliente fala sobre mim, eu posso entender o seu sentimento, eu posso entender se ele mencionou Google dentro daquele tweet, dentro daquela chamada, e quando eu penso na chamada, eu posso transformar texto em áudio ou áudio em texto. Então, a inteligência artificial pega um dado não estruturado, que eu não sei o que vem na fala, e transforma isso, né? E de vídeo também. Então, hoje a gente consegue extrair, por exemplo, um vídeo, e ver, no caso aqui tem uma ponte dentro desse vídeo, e aí tem um conjunto de pessoas, tem prédios. Então imagina que uma indústria de mídia, quando alguém posta algum vídeo, eu posso saber quantas pessoas estavam naquele vídeo. Se as pessoas estavam usando uma camiseta de uma cor um pouco mais escura, mais clara, tinha uma quantidade de carros, tem uma senhora, qual é a marca. Então, essa informação a gente pode extrair, que é um dado que a gente chama não estruturado, que a gente não sabe o conteúdo que vem no vídeo. E a mesma coisa para a imagem. Daqui a pouco eu vou contar um caso bem bacana que a Unilever fez, não no Brasil, mas que ela usou os dados dos usuários para gerar uma campanha, dados dos usuários numa rede social, para gerar uma campanha personalizada dentro do próprio YouTube. E para essa inteligência artificial acontecer, para entregar aqueles dados, para entregar aqueles indicadores que a gente comentou antes, existe um conjunto de tecnologias que muitas vezes vocês não precisam se preocupar, porque isso já é abstraído em si, né? E só coloco esse último slide aqui, porque do lado embaixo tem uma máquina que processa. Uma GPU é uma máquina que processa mais rápido, mas o Google criou uma chamada TPU, chama TensorFlow Process Unit, que ele processa com menos energia 50 vezes mais rápido que uma GPU, que já processa mais rápido que uma CPU. Então, significa assim, vocês estão desenvolvendo um projeto e vão usar machine learning, você tem que determinar o preço do produto que vocês estão ofertando no momento que o cliente está navegando. Então, eu não posso esperar a carga noturna do novo preço, eu tenho que responder isso na hora. Então, essa minha chamada desse meu modelo de precificação tem que ser no momento que mais de 1 milhão de usuários estão usando na Black Friday ali, e eu quero saber qual é o preço ideal para aquele produto. Então, tenho que ter processamento também. Mas isso é algo que a área de tecnologia não precisa se preocupar. E aí, quando a gente pensa como que a gente, né, faz essa navegação desses dados, né? Então, a gente tem um conjunto de fontes e os dados, ou a inteligência artificial, vai procurar encontrar esses padrões. E esses padrões vão ser ativados. Então, lembra que a gente falou que os insights, eles não podem parar numa tela de um BI, não importa se é o BI do Google, se é o BI do concorrente, não importa. O que importa é que eu tenho que fazer uma ação sobre ele. Então, sempre quando a gente pensa em jornada de aprendizado de máquina, a gente pensa esse dado, essa predição, aonde que ele vai ser ativado, aonde que ele vai ser consumido, né? E aí eu trouxe alguns casos de uso, talvez não vá cobrir aqui todo o espectro, né, da audiência aqui, mas de repente a gente possa também deixar daqui a alguns minutinhos aberto, mas eu vou trazer alguns contextos, né. Existe um termo, existem vários termos, né, mas um muito comum chamado CDP, que é o Customer Data Platform. Então eu uso uma base de dados, aonde eu coloco dados do meu cliente. Quais são os dados do meu cliente? Se eu sou um banco, é a conta corrente, o dado sobre ele, né, que eu tenho que guardar, às vezes até de maneira segura não, eu tenho que guardar de maneira segura e tenho que tratar o dado, tenho que mascarar o endereço dele, nem todas as pessoas podem olhar o e-mail dele, por exemplo, mas basicamente quando a gente pensa em uma base com foco no cliente, então a base de dados ou machine learning com foco no cliente, o que eu faço? Eu vou identificar novas oportunidades
através dos dados. E aí, se através dos dados, eu vou rodar modelos de clusterização ou modelos de propensão à compra, ou modelos de propensão a churn. E baseado nesses modelos, aonde a própria área de negócio vai fazendo interação, ele diz assim, olha, esses clientes são meus clientes, mas eu gostaria de tocá-los no Google Ads. No Google Ads num display em algum portal de notícias, no buscador ou no anúncio dentro do YouTube. Porque eu quero fazer com que o Renato volte a usar aquela minha aplicação. Dentro de marketing, a gente chama isso de retargeting, ou remarketing, né? Mas imagina o seguinte, o Renato é um tão bom pagador, é uma pessoa que traz valor para o meu negócio, e eu quero encontrar pessoas similares ao Renato. Então, a gente chama isso de audiências similares. Então, é baseado no dado que eu tenho sobre o Renato, eu vou encontrar que o Vitor é parecido com o Renato, que o Carlos é parecido com o Renato, e, por favor, venha cá comprar o meu serviço, com uma maior propensão baseado no perfil que eu tenho digital dentro das plataformas do Google. Né? Então, eu posso até ativar em soluções de e-mail, por exemplo, nas soluções de publicidade que o próprio Google tem, ou não, até porque de mandar, por exemplo, para um Facebook de audiências também customizadas. Mas, basicamente, o que o Machine Learning com foco no cliente nos permite, uma compreensão aprimorada desse meu cliente, aí não importa se o cliente é B2C ou se vocês têm aqui clientes que são B2B, segmentação, comunicação de marketing personalizada. A gente, quando trabalha com marketing, a gente fala de modelo de atribuição, que em geral é a última compra, o último clique que ele fez. Mas com o Machine Learning hoje, a gente consegue ver, dentro das interações que meu usuário teve, qual é a maior importância desses toques que eu tive que fez ele comprar. Será que foi o anúncio que eu mandei 3 vezes e não só necessariamente aquele último clique que foi aquela última ação? Otimização de gastos de marketing, né, sinais de consumidor para detecção de demanda. Os clientes estão falando sobre o quê nas mídias sociais? Ou estão falando o que sobre o meu produto? Né? Recomendação de produtos, como a gente tinha falado antes, ou recência, frequência e monetização, que é um processo que a gente chama de lifetime value, propensão a converter, a churn, a fraude, a cobrança, detecção de tendências, análise de sentimentos sobre áudio, sobre texto, né? A gente estava discutindo ontem com uma empresa de telecomunicações sobre o modelo de churn. Nós temos vários modelos de churn, mas a gente não analisa o áudio que vai lá para o call center, não transforma esse áudio em texto e o texto para analisar o sentimento daquela fala. Ele está falando algo positivo ou algo negativo. Isso o cliente falou, eu tenho churn, mas não estou entendendo por detrás do que o cliente está falando, só estou analisando quais são as variáveis, né? Aí um outro exemplo mais focado em varejo que o Carrefour utiliza é para saber, como tem o exemplo embaixo ali, qual é a quantidade de produto que eu devo colocar na gôndola em cada lugar. Então imagina que isso possa servir tanto para quem é de indústria, né? Ou até para fazer um reabastecimento de numerários. Claro que eu estou colocando aqui é que o planejamento chamado de demanda, o planejamento de vendas e operações, podendo usar inteligência artificial para poder fazer essa previsão em alta escala, usando o processo de machine learning. Ou a IKEA, que faz o processo de recomendação, né? Então, a gente consegue, ou a inteligência artificial permite aumentar essa taxa de conversão. Ou o próprio Waze, que faz parte, né, da Alphabet do Google, utilizou machine learning para melhorar o processo do alcance das publicidades, né? E aí conseguiu ter impacto em aumento de 19%, todos os casos aqui são públicos. E esse download que eu tinha comentado, as pessoas postavam no Instagram e no Twitter um conjunto de telas aqui, de fotos, extrair essa informação, e essa informação, com acordo com o estado emocional da pessoa, ia de forma online para o YouTube, tá? Então, a AB InBev fez um processo lá fora, por exemplo, dessa questão da manutenção dos filtros para reduzir o problema de qualidade da bebida, a indústria que começou a monitorar o porquê que não estava conseguindo entregar, né? Então, a gente chama do OTIF, que é o On Time in Full, qual é a dificuldade que eu tenho de conseguir entender o porquê que eu não estou conseguindo entregar todos os pedidos em tempo. A TV Globo, que conseguiu, na parte do Globoplay, daquilo que está ao vivo, que a publicidade, que antes era uma para todo mundo, agora é uma para cada público que está assistindo ao vivo dentro do Google Play, e eles estão fazendo isso, aumentando em 3 vezes a receita de publicidade dentro do Globoplay para o programa que está ao vivo.
Ou, por exemplo, análises de fraude. Eu posso pensar em fraude em diferentes setores aqui. E para poder fechar, significa aqui um pouco que processo de machine learning é um processo cíclico. A gente começa com a descoberta do caso de uso, explora os dados, seleciona o algoritmo que a gente está vendo que tem os diferentes tipos, prepara esses dados, constrói o modelo, treina, avalia e coloca em produção. E eu tenho que fazer essa gestão, né, da área de dados de uma forma cíclica e contínua. Né? Eu não entrei em detalhe aqui hoje das tecnologias que existem, mas a ideia aqui um pouco era comentar com vocês, procurar, né, nessa função de pensar inovação, né, e executando os projetos alavancados por dados. A gente sabe que muitas das iniciativas hoje ainda estão atreladas a juntar os dados, mas a partir do momento que eu consigo juntar os dados, o que eu posso fazer com eles? Do ponto de vista logístico, do ponto de vista marketing, do ponto de vista produção, do ponto de vista financeiro, porque muitas vezes o back-office nunca é inovador, sempre é, porque tem muita questão de controles que eu posso fazer anteriormente. Então, aqui, faço a minha pausa poética e perguntando aqui para vocês, né, em vez de colocar no Mentimeter, vocês pudessem dar algum comentário, algum feedback de como que vocês veem, então,